Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carla Flá e hoje trago para vocês questões comentadas sobre as alterações que foram trazidas na LINDB pela Lei 13.655 de 2018, tá? Já tem questões de concurso a respeito dessas alterações, tá? Que são 10 artigos que foram introduzidos na LINDB, do artigo 20 ao 30, tá? Sendo que o artigo 25 foi vetado, tá? Essa lei aqui, 13.655, ela já tem um decreto regulamentador, que eu vou deixar aqui para vocês no link da descrição do vídeo. Lá no nosso site já tem um resumo, artigo por artigo, tá? Esses 10 artigos comentados pela doutrinadora de Pietro. Então, dá uma passadinha lá para conhecer melhor aí a lei, ok, gente? Vamos lá para a alternativa 1. Recentes alterações foram inseridas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir da edição da Lei 13.655 de 2018, a qual trouxe novos dispositivos que se situam particularmente no âmbito do direito administrativo. Eles introduziram alterações que reforçam e complementam a exigência de determinados princípios administrativos já previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, os de... Eu coloquei um resuminho aqui para vocês, tá? Segundo a doutrinadora de Pietro, tá? A Lei 13.655, ela reforçou os princípios da segurança jurídica, da motivação, da proporcionalidade, da consensualidade, transparência, participação, eficiência e interesse público, né? E ela diz que o grande enfoque das alterações trazidas pela lei na LINDB foi na questão da segurança jurídica, tá? Porque o próprio preâmbulo diz isso da lei, né? Inclui no Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, tá? Então, o próprio preâmbulo da Lei 13.655 já reforça esses princípios aí, tá bom, pessoal? Vamos lá para a questão, então. Bom, a alternativa que mais se fecha aqui com a nossa questão é a alternativa B, tá, gente? A segurança jurídica e proporcionalidade, ok? Publicidade não é, nem moralidade. Eficiência se aplica, tá, gente? Mas não foi trazido por essa nova lei a improbidade, tá bom? Nem falou sobre isso, né? Razoabilidade também não, e nem movimentação. Nem legalidade e efetividade. Então, a questão correta aqui é a alternativa B, de bola. Vamos para a próxima. 2. A Lei Federal 13.655 de 2018 acrescentou vários dispositivos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inserindo normas de hermenêutica, que são normas de interpretação, tá, pessoal? Afetas ao direito público para melhorar a qualidade da atividade jurídico-decisória na gestão pública. Assegura, assim, máxima efetivação dos princípios da eficiência e principalmente da segurança jurídica. Nesse panorama, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, vamos começar aqui então. Eu fiz um resuminho de cada alternativa para vocês aqui, para vocês terem um parâmetro da lei enquanto a gente vai revisando aí as questões, tá? A letra A diz que, embora a segurança jurídica seja uma preocupação da norma, as respostas a consultas emitidas não terão caráter vinculante em relação ao órgão ou à entidade a que se destinam, mas sim informativo, tá, gente? A questão está errada, ela se refere ao artigo 30 da norma, tá? Que diz que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, tá, gente? E diz no seu parágrafo único, os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até a ulterior revisão, tá? Esse artigo 30, ele fala dos instrumentos para aumentar a segurança jurídica, para estabilizar e uniformizar a criação do direito, né? Então, todas as autoridades públicas que venham a proferir decisões, elas ficam vinculadas a essas decisões, tá? Nos termos do que diz o artigo 30, né?
Os instrumentos previstos no caput deste artigo, ou seja, os regulamentos, as súmulas administrativas e as respostas às consultas, elas vão ter caráter vinculante em relação ao órgão, tá? Portanto, a letra A está errada, né? Pois ela fala que a resposta às consultas não tem caráter vinculante, né? E como vimos aqui, possuem sim caráter vinculante. Então, a questão está errada, a alternativa A, tá? A letra B. Os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo são irrelevantes quando da interpretação de normas sobre gestão pública, haja vista a indisponibilidade do interesse público. A questão também está errada, tá? Ela se refere ao artigo 22 da norma da LINDB, tá? Que exige motivação adequada, que demonstre que na interpretação das normas sobre gestão pública foram considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo sem prejuízo do direito dos administrados, tá bem, pessoal? Então, esse artigo lhe refere que o órgão julgador tem que considerar não apenas a literalidade das regras que o administrador eventualmente tenha violado, mas também as dificuldades práticas que o gestor teve, tá? E que possam justificar o descumprimento de algum ato ou norma. Portanto, na decisão do órgão julgador, ela tem que ser justa, tá? E tem que levar em conta que o descumprimento ocorreu porque o gestor teve alguma dificuldade, né, para cumprir a norma, tá, gente? Tá ok, pessoal? Portanto, a alternativa B, ela está errada, né? Pois fala que seria irrelevante a análise desses obstáculos, né? Então, a alternativa errada. Vamos para a letra C. As instâncias controladora e judicial, embora obrigadas a motivar suas decisões, não devem considerar as consequências práticas da medida imposta, que é a atividade de competência exclusiva da administração pública. Tá errada também, tá, pessoal? A alternativa C, de acordo com o artigo 20 e 21, tá, em todas as esferas administrativas, tá, sejam elas controladoras, tá? O que são esferas controladoras? São os tribunais de contas, tá? Os tribunais de contas da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? Em todas essas esferas, sejam elas administrativas, controladoras e judiciais, vão ser consideradas as consequências práticas da decisão. E o administrador, o conselheiro do Tribunal de Contas e o magistrado, eles deverão indicar os motivos de fato e de direito que o levaram a agir daquela maneira. Tá? A de Pietro, ela diz que o artigo 20 e 21 da LINDB, ele reforçou o princípio da motivação, ao exigir que as decisões, tanto administrativas como controladoras e judiciais, deverão mencionar expressamente as consequências jurídicas e administrativas dessa decisão. Portanto, a letra C também está errada. A letra D, né, é a nossa alternativa correta, tá? A edição dos atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados. Sim, gente, ela traduz aí o artigo 29, tá? Da LINDB. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. A de Pietro, ela fala que esse artigo aqui trata do princípio da participação do particular nas decisões públicas, tá? E também refere que o dispositivo exige motivação em relação à aceitação ou não das sugestões apresentadas. Portanto, a nossa alternativa correta aqui é a letra D de dado. Vamos para a próxima. 3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto 4.657 de 1942, foi acrescida de disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público pela Lei Federal 13.655 de 2018.
Assinale a alternativa que tenha redação. Olha como é que a alternativa está perguntando aqui, que tenha a redação correta, tá, gente? Então, ela está perguntando a literalidade da lei. Tá, isso aqui é uma prova para procurador do Estado. Parece ser uma questão boba, gente, mas não é, tá? Porque pode confundir muito o candidato aqui. Na verdade, é uma questão que confunde o candidato, tá? Porque eles colocam que vocês vão ver alternativas que estão na LINDB, né? Só que elas estão em outros artigos que não foram trazidos pela Lei 13.655, ou ela não coloca o artigo de forma completa, tá? E a questão está pedindo a redação correta, tá? Então, a alternativa A. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. A letra A está falando do artigo 5º, tá? Da LINDB, tá? Portanto, está errada a questão, porque ela não foi trazida, esse artigo não foi trazido pela Lei 13.655, tá, gente? Então, está incorreta a alternativa A. A alternativa B. A decisão que nas esferas administrativa ou judicial decretar a invalidação de ato, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas, tá? A alternativa está incorreta, tá? Ela se refere ao artigo 21, mas ela está incompleta, tá? Esse artigo 21 foi trazido pela Lei 13.655, né? Mas como a gente vê aqui, eu marquei aqui as palavras que estão faltando, tá? Lá na questão, tá? Então, o correto seria a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, tá? Então, tá incorreta a B também. A letra C. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Assim como a A, essa alternativa ela se refere a outro artigo da LINDB, tá? Que é o artigo 17, tá? Que não foi introduzido aí pela nova lei, tá? Pela Lei 13.655, tá? Então a alternativa está errada também. A letra D, ela diz que a revisão das esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de ato, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações específicas da época, sendo autorizado que, com base em mudança posterior de orientação específica, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Ela também está incorreta, pessoal, ela se refere ao artigo 24, tá? Que tá faltando algumas palavras, né? Também aqui que eu coloquei em azul para vocês, que são as palavras que faltam lá na alternativa, tá? Então, a resposta correta dela aqui é a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado, tá, pessoal? A questão fala em que é autorizado, é vedado, tá? Que com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas, tá? Esse artigo ele traduz aqui o princípio da segurança jurídica, tá? A questão ali, além de estar incompleta, ela inverteu, né? Colocando que seria autorizado quando é vedada a retroação da norma, tá? De nova orientação geral, reforçando o que já está previsto no artigo 2º, pessoal, lá da Lei do Processo Administrativo, né? Que veda a aplicação retroativa de nova interpretação, tá bem? Então, está errada a alternativa D. A letra E é a nossa decisão correta, tá? Desculpa, é a nossa questão correta. A lei fala tanto em decisões aqui que eu me confundi. É a nossa questão correta, tá, pessoal? Ela traduz aí justamente o artigo 23, tá? Que diz que a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou um novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição,
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais. Esse artigo também se refere ao princípio da segurança jurídica, ok? Correta, portanto, a alternativa E, de Equador. Pessoal, deixem nos comentários aqui se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Entrem em contato conosco também lá pelo nosso blog, para que a gente possa auxiliar vocês. Se vocês quiserem também mais questões, também tem lá no blog, tá ok? A questão 4. Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com as alterações introduzidas pela Lei 13.655, julgue os itens aí, essa prova que da Quadrix, ela pediu nas questões 95 a 99 sobre a lei, tá? Essa aqui é a questão 95 que eu trouxe para vocês. A proibição de comportamento contraditório. Subordina a administração impedindo, por exemplo, que a mudança de orientação geral fundamente a invalidação de ajuste cuja produção já se haja completado? Correta questão, tá, pessoal? Essa questão aqui, ela se refere ao artigo 24 da lei. Vamos ver aqui. Que traduz o princípio da segurança jurídica, tá? Pois é vedada a retroação de nova orientação geral, não podendo essa nova orientação servir de fundamento para a invalidação de ajuste que já tenha produzido seus efeitos. Tá? Esse artigo, ele reforça o artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, da Lei do Processo Administrativo, que eu trouxe para vocês aqui, a Lei 9784 de 99, tá? Que veda a aplicação retroativa de nova interpretação. Tá? Que diz que nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. A de Pietro diz que o artigo 24 da LINDB, tá? Ele consolida o princípio da segurança jurídica, que já era aplicado no direito administrativo, né? E protege esse princípio em seus dois aspectos, tá, pessoal? Isso pode cair em prova também. Tanto o objetivo, né, que diz respeito à estabilidade das relações jurídicas, quanto ao aspecto subjetivo, que é aquele que protege a confiança legítima que o administrado tem na administração pública, tá? Então, a questão aqui está correta. Vamos para a última e não menos importante. Vamos lá. Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a bem da segurança jurídica não se admitem decisões na esfera administrativa baseado em valores jurídicos abstratos. Pessoal, a questão está errada, tá? Porque assim, ó, é admitida a decisão, tá? Com base em valores jurídicos abstratos, conforme o artigo 20 da LINDB, tá? Desculpa. O artigo 20 diz assim, ó, nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, tá? Então, é admitida a decisão com base em valores jurídicos abstratos, contudo, eles devem ser consideradas as consequências jurídicas do ato, né? E ele tem que ser motivado. Valores jurídicos abstratos, pessoal, são aqueles de alto grau de indefinição, né? São normas jurídicas indeterminadas que falam, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, da moralidade. São aqueles que cada um pode tirar suas próprias conclusões, né? Ou seja, eu posso pensar de uma forma e você de outra, né? Isso são os valores jurídicos abstratos. Então, o artigo 20, ele não proibiu que as decisões fossem baseadas em valores jurídicos abstratos, mas a decisão tem que motivar esse ato, né? Baseado nesses valores e principalmente indicar as consequências jurídicas dele. Tá? Portanto, o dispositivo ele proíbe motivações decisórias vazias, né? Sem análise prévia dos impactos que ela pode gerar. Ok? O artigo 20 ele reforça o princípio da motivação, né? Ao exigir que as decisões, tanto administrativas como controladoras e judiciais, deverão mencionar expressamente as consequências jurídicas e administrativas dela decorrentes. Tá, pessoal? Então, a questão aqui, eles botaram só a metade do artigo, né?
o que pode induzir aí o candidato a erro, tá bem? Então a alternativa está errada. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, das nossas questões comentadas. Deixem seu like, que isso ajuda muito o nosso canal. Eu vou deixar aqui no link da descrição o nosso site para você acessar. Também vou deixar a indicação de livros, tá, gente, da de Pietro e do Alexandrino, tá? Se vocês têm o interesse de adquirir aí livros, tá? Eu compro sempre no site da Amazon, que é um site bem mais em conta, ok? A entrega também é rápida, também você pode comprar os livros de forma digital, que você recebe por e-mail, tá? Vou deixando o link na descrição do vídeo para vocês. Um abraço a todos e até a próxima!